és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui mais uma vez para poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu queria dizer que eu tô com muita saudade, como vocês fazem falta, vocês são muito importantes. E hoje, nessa terça-feira, eu queria compartilhar uma palavra com vocês que está em Marcos 5, versículo 35. Marcos 5, versículo 35. Vou dar um tempinho para vocês encontrarem. Perdão, deixa eu ver, é Marcos 4, versículo 35. Marcos 4, versículo 35. Tô dando um tempinho, aí dá tempo de chamarem os amigos também, para estar ouvindo a palavra aqui junto com a gente. E diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Gente, esse é Jesus, hein? Que conseguia fazer isto. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Esse é Jesus, gente, que fazia essas perguntas. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu queria orar para que essa palavra passe a ser reveladora nesta noite. Pai querido, nós oramos. Essa é tua palavra poderosa, eficaz. Essa tua palavra, Pai, que acabamos de ler. Quando, Pai, revelada por ti, ela se torna profética. Ela vai até a divisão da alma. Ela é apta para discernir a intenção do coração humano. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha revelar a tua palavra a cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. E esse texto que a gente acabamos de ler, ele é um convite de Jesus aos discípulos. Jesus chegou aos discípulos e disse: vamos ao outro lado? E os discípulos foram, aceitaram o convite, entraram no barco e aceitaram o convite à travessia. E, queridos, o que eu achei interessante disso é que Jesus convida os discípulos para essa travessia à noite. Eu, como tenho um pouco de medo de água, eu não gosto muito, eu tenho um pouco de receio com o barco, eu pensava comigo mesmo: Jesus escolheu a noite para convidar os discípulos para essa travessia. Eu já perguntaria para Jesus: Jesus, não seria melhor um outro horário? Mas ele sabe como que faz. O mestre sabe de todas as coisas. E nós estamos num momento de travessia,
momentos de mudanças, onde a gente para de repente e vê que muitas coisas dentro da nossa rotina mudaram, né? Muitas coisas dentro da nossa casa parece que ou se organizaram ou se desorganizaram, mas o fato é que mudanças ocorreram na nossa vida. A nossa rotina mudou completamente, tudo mudou. É um momento de travessia, é um momento de mudança e é um convite do Mestre, né? Vamos atravessar para o outro lado, porque existe um outro lado, né? Existe um outro momento após esta pandemia, né? Onde eu creio que muitas coisas vão mudar dentro do nosso interior, dentro da nossa casa, e nós estamos num momento de travessia, que é um momento de mudanças, e parece que a gente nunca está preparado para mudanças. Parece que as mudanças elas vêm, elas nos pegam de surpresa. E Jesus espera anoitecer, né? O que nos lembra a noite? Se não o escuro, se não a insegurança, se não o medo, né? A noite nos lembra todas essas coisas. Mas eu queria dizer para vocês, quando Jesus nos chama, as tempestades são previsíveis, sim. Eu não sei se para você isso é uma boa notícia ou uma má notícia, né? Você está enfrentando tempestades ou enfrentou tempestades. Quando Ele te chama, quando o Mestre nos chama, as tempestades elas são previsíveis, porque estes momentos de tempestades são momentos propícios para a manifestação de milagres. Creia, nós enfrentamos tempestades, mesmo quando o Mestre está no barco. Às vezes a gente pensa, mas foi o Senhor que me chamou. Como, né? Tudo isso está acontecendo dentro da minha casa. Como que essas coisas, né? Eu tenho vivido essas questões com os meus filhos. Se Deus me chamou, se eu tenho promessas para minha casa, eu tenho promessas para os meus filhos, mas parece que está tudo tão difícil, né? Eu estou sentindo aí que o vento está balançando o meu barco, eu estou sentindo e as coisas não estão fáceis. Eu queria dizer para vocês, tempestades ocorrem, mesmo quando é o Mestre que te chama. E mesmo quando Ele está com você dentro do barco, elas acontecem. Eu queria te dizer também que tempestades, elas batem na porta de todos. Elas batem na porta, né, do justo, na porta do ímpio, na porta daquele que obedece à voz de Deus, na porta daquele que não obedece à voz de Deus. Mas algo eu quero te dizer. É melhor atravessar a tempestade com Ele no barco, com o coração obediente. E eu me lembrava de alguém que atravessou por uma severa tempestade, mas por desobediência a Deus. Essa pessoa foi Jonas. Deus falou para Jonas: Jonas, vai para Nínive. E Jonas foi para Tarsis e enfrentou tempestades. Só que dentro daquela tempestade, Jesus não estava com ele no barco. Enfrente qual seja a tempestade que vier, se Jesus estiver com você no barco, respire fundo. Tudo vai dar certo. O final é de bênção, o final é de vitória. O Mestre dorme na hora da tempestade, queridos. Dorme. Toda vez que eu leio esse texto, eu penso comigo, como Jesus conseguiu dormir no meio da tempestade? Ele deitou na polpa do barco, ele pegou o travesseiro, o vento vinha sobre o barco, chacoalhava o barco, a tempestade balançava o barco e Jesus continua dormindo. Ele dorme no meio da tempestade. Não questione o fato dele dormir. Sabe, queridos, por que Jesus dorme no meio da tempestade? Para ensinar para mim e para você
que no momento de tempestade, os filhos dele podem dormir e descansar, porque Ele cuida de todas as coisas. A tempestade está balançando seu barquinho, a sua casa? Durma, não perca o sono, se agarre nas promessas, se agarre nas promessas. Qual foi a palavra que Deus te deu? Eu já enfrentei inúmeras tempestades na minha casa. Algumas delas foram momentos de crises financeiras, mas eu me apegava à palavra e eu olhava para a palavra e eu dizia: esse momento é circunstancial, a tua palavra é a verdade. E eu dormia. Muitas vezes foram tempestades onde eu via que o inimigo vinha para querer roubar os meus filhos. Quem não passa por isso? Às vezes a gente vê que os nossos filhos, eles passam por dificuldades, por inúmeros problemas, mas aí eu lembrava da palavra do Senhor que me dizia que todos os meus filhos seriam ensinados do Senhor e que a paz dos meus filhos seria grande. E eu olhava para a palavra, olhava para a circunstância e eu dizia para Deus: Senhor, essas dificuldades que eu estou vivendo com os meus filhos, de enfermidade ou de questionamentos ou às vezes de rebelião, Pai, esses momentos são circunstanciais, porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra é verdade. Jesus dormiu no barco, queridos, para ensinar você a dormir no momento de tempestade. Ele quer nos ensinar algo que eu anotei no rodapé da minha Bíblia. Só alcançamos vitória sobre tempestades quando conseguimos dormir com o barulho do vento. Durma com o barulho do vento. Durma, querido, sabe? Quando você às vezes não sabe o que está se passando no coração do seu filho, ore, confesse a palavra e durma. Durma com o barulho do vento, mesmo quando você tiver às vezes uma conta para pagar, no outro dia você vai orar e dizer: Senhor, eu tenho uma promessa. Durma quando você olhar para a sua despensa e às vezes perceber que ela estava esvaziando. Durma, porque a palavra do Senhor diz que o justo não vai padecer necessidade, que nos dias de crise, os justos, eles serão fartos. E aí você vai dizer: Senhor, olha, a minha despensa está vazia, mas a tua palavra diz isso. Eu estou com um problema na minha casa, no meu casamento, com os meus filhos. Senhor, esse momento é circunstancial. A tua palavra é a verdade. Confesse a palavra e durma. Por isso Jesus dormia na tempestade, porque ele confiava no Pai que ele tinha, aquele que tem poder sobre todas as leis naturais, aquele a qual a tempestade e o vento obedecem à voz dele. O Mestre dormiu para nos ensinar. E algo que eu aprendi, que foi muito marcante para mim dentro desse texto, foi que a tempestade não acorda o Mestre, mas o clamor dos discípulos despertou o Mestre do sono. Sabe, Deus parece que não se importa com o barulho da tempestade. Por que Deus não se preocupa com tudo isso? Porque Ele tem controle sobre a tempestade, Ele tem controle sobre a pandemia, Ele tem controle sobre as pragas, Ele tem controle sobre as crises. Aparentemente, Ele dorme. Nada disso preocupa o Mestre, porque Ele tem controle sobre tudo isso. Mas o que despertou o Mestre no meio da tempestade foi o clamor dos discípulos. E quando os discípulos se posicionaram e clamaram: Mestre, Mestre, nós vamos morrer, Mestre, desperta, Mestre. O Mestre levantou. E o Mestre disse: por que vocês ainda têm medo? No meio da tempestade, Jesus perguntou: por que vocês ainda têm medo? Vocês não sabem que eu estou aqui? O vento e a tempestade obedecem à minha voz.
E é como se Jesus nesta noite estivesse perguntando para mim e para vocês: por que vocês ainda têm medo? Oh, queridos, que palavra maravilhosa! A Bíblia diz: desde a antiguidade não se viu e nem jamais se ouviu de um Deus semelhante a ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. A gente vê que em muitas religiões, eu respeito todas, é claro, a gente vê que pessoas trabalham para deuses, pessoas se movem, acendem vela para deuses, mas aqui a palavra de Deus nos diz que nunca se viu nem se ouviu de um Deus semelhante ao nosso Deus, que trabalha por nós. Não somos nós que precisamos trabalhar por Ele, mas Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem. Deus nos ensina a dormir no meio da tempestade. As tempestades são um ambiente onde Deus escolhe para mostrar pra gente quem Ele é. Porque Ele escolhe a tempestade para se manifestar para nós. Eu não sei, queridos, talvez porque na tempestade a gente não consegue olhar para outra coisa. A gente não tem a quem recorrer. A gente só pode recorrer a Ele. E a gente para tudo para clamar ao nosso Mestre: Mestre, vem e nos socorre, como fez os discípulos. No meio da tempestade é o momento onde Deus se manifesta, né? Esse momento tão difícil que a gente vive, onde ninguém sabe o que fazer, onde ninguém tem controle sobre esse vírus, onde todo mundo tem chamado de o nosso inimigo invisível, a gente não sabe como fazer. Tem trazido muita insegurança, mas nesse momento de tempestade, eu queria dizer, esse é um ambiente propício para que Deus se manifeste nas nossas vidas. Os discípulos ainda não conheciam quem Ele era. Talvez a gente ainda não conheça quem Ele é. A gente vê aqui que no versículo 41, os discípulos disseram: quem é este? Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Nos momentos de tempestades, Deus nos mostra quem Ele é. Eu queria dizer para vocês, é tempo de travessia. Atravesse para o outro lado. O outro lado é um novo de Deus. O novo que Deus tem para você. Deus não te chamou do lugar que você estava. Qual era o lugar que você estava? Deus não te chamou do lugar que você estava para que você permaneça onde está. Com Jesus dê o próximo passo. Talvez o lugar que você estava, talvez seja o ambiente da zona de conforto. Eu não sei qual é o lugar que você estava, mas Ele te chamou de lá para essa travessia. Ele quer que você chegue no outro lado e você nunca mais será o mesmo depois de conhecer o Jesus que dá ordem à tempestade, que dá ordem ao vento, que dá ordem ao mar. Ele dorme no momento da tempestade, porque a tempestade não assusta o Mestre. Ele tem controle sobre ela. Ele tem controle sobre todas as coisas. E Ele espera de mim e de você, nesses dias de tempestade, uma atitude de dependência, uma atitude de filhos que depende do Pai. Ele não está dormindo, Parece estar dormindo. Ele espera o teu clamor, Ele espera ouvir a sua voz. Quem lembra dos filhos quando eram pequenininhos e que a gente queria estimulá-los a falar? E às vezes eles queriam água ou queriam o brinquedinho e apontava para o brinquedo. Eu tive 3, eu sei o que é isso. E enquanto eles apontavam, eu não dava. Eu esperava falar. Eu tinha que ouvir a voz. Eles precisavam aprender a se comunicar com os pais.
Eles precisavam aprender a clamar pelo Pai. Sabe, queridos, a tua bênção está ali. Está tudo disponível, tome posse. Ele está esperando o momento em que você vai abrir a sua boca para clamar. Ele sabe do que você precisa. Ele conhece o seu coração. Abra sua boca e clame. Eu queria orar com vocês nesta noite. Eu não sei qual tem sido a sua dificuldade. Eu não sei quais têm sido os teus problemas. Mas eu não conheço a tua realidade. Mas eu conheço esse Deus que eu estou falando para vocês nesta noite. Ele é um Deus de milagres. Eu já provei dentro da minha casa. Eu lembro no ano de 2004, foi um ano difícil, um ano de desemprego, um ano onde Deus escolheu para nos trazer para perto através de tempestades e a gente com poucos recursos. Eu me lembro que os meus filhos queriam ir ao McDonald's e naquela época a gente ensinou a orar. Era o único recurso que a gente tinha. E eles oraram, um amigo nosso chegou em casa e trouxe o dinheirinho para os dois, para eles irem ao McDonald's, comprar o McLanche Feliz, né? É o que toda criança gosta, né? Acho que eu tô fazendo propaganda aqui, né? E eu morava perto do shopping Aricanduva e era uma noite com uma garoa fina, mas a gente morava perto e a gente com pouco recurso, estava sem carro também. E nós descemos até o shopping para levar as crianças para o McDonald's. Uma garoa, não tinha quase ninguém na rua. E aí, de repente, o Gustavo grita: "Mãe, eu achei o dinheiro!" Queridos, tinha um bolinho de dinheiro enrolado no pé dele. E ele pegou o dinheiro. Daqui a pouco a Paula grita: "Eu também achei dinheiro!" E tinha um outro bolo de dinheiro que a Paulinha achou. E eu falei: meu Deus, o que está acontecendo naquela noite fria de garoa? Eu olhei para o lado, olhei para o outro, olhei para trás, eu não via ninguém. Eu fiquei meio constrangida, eu falei: Senhor, quem perdeu esse dinheiro vai fazer falta para alguém? Mas não tinha ninguém na rua, nem para a gente perguntar de quem seria. Mas o melhor da história foi que quando eu olhei para o meu pé, tinha um bolinho de dinheiro também. Eu falei: Jesus, né? E a gente não sabia se ria, não sabia se chorava. E o engraçado da história é que o Valtinho, meu marido, né? Vocês conhecem, né? A figura, né? De tudo ele consegue extrair uma piada. Aí ele falou assim: pelo jeito a prova é comigo, hein? Porque todo mundo achou dinheiro, menos eu, né? Então o negócio é comigo. Queridos, a gente contou o dinheiro, a gente não parava de contar. Aí eu lembro que o Gustavo falava: mãe, dá pra gente escolher. Ou a gente vai no McDonald's ou a gente vai na pizzaria, né? A gente vai agora onde a gente quiser. Mas ilustrando, queridos, essa palavra, que Deus é especialista em suprir as nossas necessidades, né? E parece que do nada Ele envia o escape, do nada Ele vem e faz o milagre, né? Eu disse para vocês que o ano mais difícil da minha vida foi o ano onde a gente mais provou milagres, né? Quem já viu Deus multiplicar a gasolina? Eu vi Deus multiplicar a gasolina. Os meus filhos viram dentro do carro, quando a gasolina do meu carro acabou, perto da cidade de Tiradentes. E pela manhã eu tinha lido um texto onde Deus havia multiplicado os pães e os peixes. E aí o Valtinho falou: vocês fiquem no carro que eu vou comprar gasolina. Eu falei: eu não vou ficar no carro, aqui é perigoso. Ele falou: não, melhor, vamos todos comprar gasolina, a gente fecha o carro. Eu falei: amor, mas é de noite e tal. Hoje de manhã eu li uma palavra: Deus multiplica os pães, Deus multiplicou os peixes, Deus pode multiplicar a gasolina do nosso carro que acabou. E aí o meu marido disse: você crê nisso? Foi com você que Deus falou? Então ore.
E eu vi os meus filhos atrás no carro esperando, né, por aquela oração. E eu, em espírito, falava com Deus: Senhor, os meus filhos precisam crer. Eu creio, Pai, em Ti também. Eu creio que o Senhor é o mesmo que fez no passado. Eu coloquei a mão em cima da chave do carro e eu orei: Pai, eu creio. O Senhor é o mesmo que multiplicou pães, que multiplicou peixes. É o mesmo Deus que vai multiplicar a gasolina para que eu chegue na minha casa com os meus filhos. E aí eu disse pro meu marido: dá partida no carro, amor. Ele deu a partida e o carro andou. O carro andou, queridos, e o carro parou na frente do posto de gasolina, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de milagres. Eu não estou falando para você aqui nesta noite, sabe, de algo apenas que eu li, mas eu estou falando de alguém que eu conheço, de alguém que já fez milagres dentro da minha casa. Sabe, queridos, eu tenho problemas também, às vezes eu tenho dificuldades, inúmeras delas, mas eu me lembro do Deus que já fez na minha vida no passado. Eu me lembro desse Deus que é o mesmo Pai. Nós temos o mesmo Pai. Ele há de prover na sua casa também. Ele há de prover na sua família também. Eu queria que vocês fechassem nesse momento seus olhos e nós vamos orar. Pai querido, nesta noite, Pai, eu oro. Nós oramos como igreja sobre cada lar. E nós oramos a Deus para que o Senhor venha com a Tua presença nesses lares. Porque é da Tua presença que nós precisamos. Se a Tua presença estiver no barco, estiver na nossa casa, nós enfrentamos qualquer tipo de tempestades. E nós enfrentamos essas tempestades dormindo. Nós dormimos, ó Pai, porque nós temos Pai. Nós não somos órfãos. O Senhor cuida de nós. Eu oro por cada lar nesse momento. E eu oro por aqueles que estão com insônia. Eu oro, Pai. Toda insônia sai em nome de Jesus. E a partir desta noite vocês irão dormir. Dormir descansando no Pai. Ora lama xaralamaias. Eu oro por aqueles que estão desempregados. Oh, em nome do Senhor Jesus. Portas sejam abertas. Portas sejam abertas. O Senhor é aquele que abre portas. Oh Deus, nós profetizamos isto. Oh, nós oramos por comerciantes, pelos nossos irmãos que são autônomos, em nome de Jesus. Oh, eu profetizo contratos assinados. Eu profetizo bênçãos. Eu profetizo vendas. Eu profetizo que rios se abrirão no deserto. Eu profetizo que vocês não irão falir. Em nome do Senhor Jesus, que depois que passar esse processo de pandemia, a venda de vocês será triplicada. Ora lama chorolomoi. A palavra do Senhor nos diz nesta noite: eu restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Em nome do Senhor Jesus, em lugar da vergonha, o Senhor dará a vocês dupla honra. O Senhor trará em dobro tudo aquilo que foi consumido pelo gafanhoto. Tome posse nesta noite. Eu oro por pessoas que estão doentes. Eu queria agora, nesse momento, que você colocasse a mão no local onde você está sofrendo de alguma enfermidade. E nós vamos repreender essa enfermidade em nome de Jesus. Você aí que está do lado da sua mãe, do seu filho, ou daquele que está enfermo, eu queria que você colocasse a mão sobre ele. E nós vamos repreender toda a doença em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero repreender nesta noite toda enxaqueca. Existem pessoas que estão com enxaqueca, Pai, nesta noite, devido a tanta preocupação, devido, ó Pai, a estarem
tão abalados emocionalmente, enxaqueca eu repreendo, te repreendo em nome de Jesus. Toda diabetes alterada, glicose alterada, nós repreendemos em nome de Jesus. Espírito Santo, toca o sangue desta pessoa agora. Receba a cura em nome de Jesus. Eu oro pelas pessoas hipertensas. Oh, em nome de Jesus, toda pressão arterial que está alterada, eu repreendo agora. Oh, e nós oramos e clamamos para que esta pressão venha a ser controlada pelo poder do Espírito Santo. Oro por pessoas que estão com dor na garganta e que essas dores têm trazido muita preocupação, porque esse momento é difícil, Pai, até para ir no hospital. Oh, em nome de Jesus, coloque a mão, querido, sobre a sua garganta. Toda inflamação, toda bactéria, todo mal, eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Recebam a cura, recebam a cura, em nome do Senhor Jesus, sobre o teu espírito, sobre a tua alma, sobre o teu corpo, em nome de Jesus. Eu oro também para que todo espírito de discórdia, tudo aquilo, Pai, que tem tirado a paz nesses lares, todo espírito de confusão, sai em nome de Jesus. Oro para que venha a tua paz, Pai, a tua paz que venha em abundância sobre os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, recebam a bênção do Senhor. Que Deus os abençoe, queridos. Queria dizer que eu